O versículo 5, ele nos chama a atenção quando Pedro escreve ou escreveu aqueles irmãos e irmãs. Quando Pedro escreveu essa palavra para aquelas famílias, ela é extremamente importante e a gente precisa observar alguns detalhes nessa palavra. No versículo 5, quando Deus vai falar por meio de Pedro, começa dizendo assim: não poupeis esforços. Algumas versões traz essa frase: não poupeis esforços. Outras versões vai dizer: esforcem-se ao máximo. Não poupeis esforços ou esforcem-se ao máximo. Na NVI vai dizer: empenhem-se, ou seja, que haja empenho em você. Não poupeis esforços, esforcem-se ao máximo. Para quê? Para acrescentar a vossa fé. Empenhem-se ao máximo para acrescentar a sua fé. E aí eu fiquei me perguntando, por que Deus usa Pedro para escrever aos crentes? Porque essa é uma palavra para os crentes, essa é uma palavra para pessoas que têm fé. Essa não é uma palavra para quem não tem fé. Primeira coisa que você precisa entender: Pedro está escrevendo para pessoas, para famílias, para cristãos. São famílias cristãs, assim como a minha é e assim como a sua também é. Então, foi para essas famílias que Pedro escreveu. E ele escreve de forma bem clara: não poupeis esforços, esforcem-se ao máximo para acrescentar à fé de vocês virtude, conhecimento. Versículo 6, aí ele continua dizendo, no verso 6, ao conhecimento, domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade. No verso 7 ele diz, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Esforcem-se para acrescentar. E aí eu fiquei perguntando, mas meu Deus, eles precisam se esforçar para acrescentar. Se eles precisam acrescentar, é porque eles não têm. Não é que eles não têm fé. Fé eles têm. O que é que eles não têm? Pedro pede para eles acrescentar. Acrescentar virtude, domínio próprio, piedade, conhecimento. Pedro está dizendo que as famílias para as quais ele está escrevendo, versículo 8 e verso 9. Olha o que diz o verso 8 e o verso 9. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, Pedro está dizendo nas entrelinhas que essas qualidades não estavam existindo na vida daqueles irmãos e na vida daquelas irmãs. Quais qualidades? Virtude, conhecimento, domínio próprio, fraternidade, amor. Eles tinham fé, mas a fé deles não tinha essas qualidades. Aí ele diz, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão. Quem vai impedir? As qualidades. Elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam o quê? Inoperantes e o quê? Então, se você está se achando inoperante e improdutivo, por que você está se achando inoperante e improdutivo? O que é que está faltando na sua fé? Aquelas qualidades. Porque se elas estiverem em você,
você não vai se sentir inoperante e improdutivo. Porque às vezes as pessoas pensam que a raiz da sua inoperância, às vezes as pessoas pensam que a raiz da sua improdutividade está ligada a alguém ou a algum lugar. Quando na verdade a minha inoperância e a minha improdutividade, ela está linkada com a ausência das qualidades que o Pedro relata. Verso 9. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Quando a gente não tem as qualidades, a gente tem fé, mas não acrescenta a fé que a gente tem àquelas qualidades, a gente sente saudade da velha vida. Quantos estão se identificando? Entendeu agora por que você está sempre sentindo saudade da antiga vida que o próprio Senhor te resgatou? Por quê? Porque você pensa que basta ter fé. E deixa eu te dizer uma coisa. Fé somente não é suficiente. Porque se fosse, Pedro não mandava aquelas famílias acrescentar a fé. Acrescentar, irmãos. Acrescentar. Se você sentar no velho e bom discurso de que tem fé e que só tendo fé é suficiente, você vai começar a sentir falta da antiga vida. E vai se sentir, no lugar onde estiver, vai se sentir inoperante e improdutivo. Agora, o que foi que levou as pessoas para as quais Pedro escreveu? O que foi que levou as pessoas a chegarem nesse estágio? As pessoas, elas têm o hábito de ter uma perspectiva equivocada da fé. E que perspectiva equivocada é essa? Não sei se você concorda comigo. Mas as pessoas, elas olham para a fé como algo mágico. Elas olham para a fé como um amuleto. E por que as pessoas olham para a fé como um amuleto? Porque as pessoas, elas confundem muito a fé da salvação com a fé do caminho. A fé da salvação, você não precisa desenvolver esforço nenhum, sim ou não? Sim, é só crer. Crê em quem? Em Jesus. Creu de todo o seu coração? Aí a palavra de Deus diz que você está o quê? Salvo. Aí você confunde esse tipo de fé e aí começa a caminhar pela vida crendo só nesse tipo de fé, numa fé mágica, numa fé mística. E aí quando a gente tem uma visão mágica da fé, aí o que é que acontece? Basta ter fé que tudo vai acontecer automaticamente. Aí você diz, mas Senhor, eu tenho fé. Senhor, eu creio. E as coisas não estão acontecendo. Aí o que é que acontece com você e com a sua família? Vocês surtam. E ao surtar, qual é a primeira coisa que você diz no pensamento, às vezes até diz com a boca? Ah, melhor era a vida que eu estava vivendo. É assim ou não é? Porque, veja, eu creio, eu tenho fé, a minha vida é uma vida de fé. Aí você diz, vai acontecer. Aí você fica esperando no automático. E o que é que acontece? Nada. E você fica frustrado. Você fica frustrado. E essa frustração leva muita gente
a se tornar infrutífero, improdutivo, ocioso, porque está frustrado. Pensou que era só fazer como... É por isso que a gente gosta dos filmes da Marvel, da DC, porque o negócio lá é mágico. A gente, né, é bem legal o negócio, porque só... E aí a gente quer transferir essas questões da tela para a vida prática, inclusive para a vida espiritual. E não funciona assim. Não funciona assim, não é automático. Não é. Irmãos, fé necessita de complemento. Diga para o irmão que está do lado, fé necessita de complemento. A minha fé, ela precisa ser complementada. A nossa fé, ouçam, famílias, pais de famílias, mães de famílias, para depois você não pensar que Deus errou, para você depois não querer surtar e viver a antiga vida que Ele já te resgatou. Fé precisa ser complementada, ela necessita de um complemento. E qual é o tipo de complemento que a minha fé necessita? Aí o verso 5. Irmãos, presta atenção. Uma fé que não é complementada por virtude, uma fé que não é complementada por conhecimento, verso 6. Uma fé que não é complementada por domínio próprio, uma fé que não é complementada por perseverança, uma fé que não é complementada por piedade, uma fé, verso 7, que não é complementada por fraternidade, uma fé que não é complementada por amor. Que tipo de fé é essa? É uma fé morta. Sem esses complementos, a fé que eu tenho, eu não deixei de ter, mas é morta. Aí verso 5. Não poupeis esforços. Esforcem-se ao máximo. Aí sabe qual é a conclusão que eu chego? Isso não hoje, eu já faço essa leitura há muito tempo. As pessoas, elas se empenham para tudo. Elas, nada contra, porque eu também fui, viu? E ainda fui e gostei. As pessoas, elas se empenham para ir ver Vingadores Ultimato. As pessoas, elas se empenham para ir ver a Capitã Marvel. As pessoas, elas se empenham para uma série de coisas. As pessoas, elas se empenham para tudo. Mas quando se trata da vida espiritual, as pessoas são extremamente preguiçosas. Eu estou falando de vida espiritual. Eu não estou falando de frequentar culto. Elas se empenham, elas dão um jeito para tudo, elas encontram tempo para tudo. Mas quando o assunto é vida espiritual, aí o verso 5 não é muito a nossa praia. Não poupeis esforços. Esforcem-se ao máximo. Empenhem-se. A gente se empenha para tudo. Mas a gente tem preguiça. Para que é que a gente tem preguiça? A gente tem preguiça e não tem tempo para ler Bíblia. A gente não se esforça. A gente tem preguiça e não tem tempo para orar. A gente tem tempo para tudo, mas não tem preguiça para compartilhar o Evangelho. A gente se esforça até para frequentar o melhor show gospel. A gente até arruma dinheiro. Nada contra, é bom que a gente vá. Mas é apenas a constatação de que a gente se esforça para muita coisa, mas quando o assunto é vida espiritual, olhe para a face da pessoa que está ao lado e veja se quando o assunto é vida espiritual, se ele ou ela não tem cara de preguiçoso. Dê uma olhadinha. Olhe, tenha medão.
Tenha medo não. Olha a animação dele quando o assunto é vida espiritual. A cara de preguiça. Chega, chora de preguiça. Agora deixa eu perguntar uma coisa a você. Qual é a recompensa que você daria, Bruno, a uma pessoa preguiçosa? Qual é a recompensa que você daria? Pela preguiça dele. Pela preguiça dela. Passou o dia, preguiça, preguiça em pessoa. Aí no final do dia você chega e diz, toma aqui essa recompensa. Quem está entendendo? Você não quer dar recompensa a preguiçoso? Agora o que Deus dê? Como? Esforcem-se. Empenhem-se. Aí ainda diz, não poupeis esforços. Você já entendeu que a fé sozinha não é suficiente. Se você não entender que precisa se esforçar para acrescentar as qualidades que o texto está dizendo, você vai continuar se sentindo ocioso, improdutivo, porque não tem a ver com vida pública, tem a ver com vida particular, que você não tem com Deus. Entende agora o tamanho do seu desânimo? Entende agora o tamanho da bagunça que às vezes está lá na sua casa, ou no seu casamento, ou na sua vida? Porque todo mundo lá na sua casa tem fé. O que é que a galera lá na sua casa não tem? Coragem para acrescentar qualidades a essa fé. É o que a galera não tem. Deixa eu perguntar uma coisa para você. A fé que a sua família vive é uma fé integral? Porque fala-se muito em integralidade, né? Principalmente nas mídias sociais. Mas eu quero perguntar para você, a fé que você tem é integral? Porque a pessoa que vive uma fé integral, os membros de uma casa que vive uma fé integral, essa pessoa, ela não poupa esforços. Ela não poupa esforços para quê, pastor? Para viver uma vida moral íntegra. Mas é a minha fraqueza, filho. Ele sabe qual é a sua fraqueza. Agora ele está querendo que você se esforce. Virtude é vida moral. Verso 5. Acrescente. E é com base no esforço. Acrescente a fé que você diz ter uma vida moral. Uma vida moral íntegra. Deixa eu perguntar para você. Como é a vida moral da maioria dos cristãos? Como é? A gente está falando de vida moral. Como é a vida moral da maioria dos cristãos? Sabe como é, irmão Ricardo? O senhor quer mesmo ouvir? É fraca. Ao ponto de você pegar o não cristão e o cristão e você não saber diferenciar a vida moral um do outro. Mas eu não consigo. Consegue, você consegue outras coisas. Você se empenha para outras coisas. Você se esforça para outras coisas. Como você não se esforça para acrescentar à fé uma vida moral digna da fé que você diz ter? E aí, quando você não acrescenta uma vida moral digna à sua fé, percebe? Você começa a ficar ocioso. Porque você começa a achar que não é digno. Aí começa a se afastar, se isolar. Olha aí.
Faz sentido ou não faz? Não acrescenta virtude, aí começa a ficar improdutivo, porque já não sente que tem autoridade para levar a boa notícia. Percebe ou não percebe? Fé você tem, mas ela somente não basta. É necessário que haja esforço da minha parte, da sua parte, para acrescentar essa fé uma vida moral que diferencie a minha vida da vida do outro que ainda não foi resgatado. Mas a turma está achando que vida cristã, que fé cristã se resume a culto. E que fora das quatro paredes do culto, pode-se fazer o que der na telha. O que achar que pode fazer. Irmãos, presta atenção. Não adianta ter fé sem caráter. E a religião evangélica, não só a religião evangélica, as religiões estão assim, ó, lotada de gente com fé, mas sem caráter. E que efeito faz uma fé que não vem acompanhada de caráter? Me diga. Faz o efeito de juntar uma ruma de gente sem caráter no mesmo balaio. Porque quem tem caráter, quando identifica uma fé sem caráter, não acompanha. Mas quando é farinha do mesmo saco, tô dentro. Dura essa palavra, né, irmão? Mas se a gente precisa de famílias saudáveis, para que a gente tenha uma igreja triunfante, a gente precisa tocar nesses assuntos. Porque não adianta só ter fé e não ter caráter. Não adianta na vida pública ter uma vida pública que parece uma maravilha, mas os bastidores da vida é podre. Pare de estar apresentando desculpas para as suas fraquezas, porque eu também tenho as minhas. E não fico apresentando para Deus desculpa, não. Eu fico ali, ó, no esforço. No esforço, irmão, para que essa fé vale a pena ser fé. Não poupe esforço. Aí o texto diz que por isso, empenhe-se para acrescentar à sua fé virtude. E a virtude o quê? Conhecimento. Então, a pessoa que vive uma fé integral, ela não poupa esforços para conhecer aquele que lhe deu fé. Oséias 6:3. Oséias 6:3. Oséias 6:3. Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos. Oh, aleluia! Ah, uma geração que quer, achando que Deus é internet, que é só dar um clique e cair tudo na tela. Não, filho. Na relação ele continua sendo o mesmo. Tem que haver esforço. Aí o que é que acontece? A gente vive uma era de muita informação, é uma coisa rápida. Pense numa coisa que chega numa velocidade até a gente. Informação. Aí sabe o que é que está acontecendo, Roberto, com as famílias? Sabe o que é que está acontecendo, Mara, com os membros de igreja? Eles estão se contentando com a informação. Eles estão se contentando. Por quê? Porque ela vem rápido, é rápido, mais informação, mais informação. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão. A relação com Deus, ela não é somente informativa. Não se contentem em ter informações sobre Deus. Porque se você está cheio de informação sobre Deus, você vai começar a ficar ocioso. Por quê? Porque você não acrescentou a fé, conhecimento. Eu te explico.
A relação com Deus, o conhecimento de Deus, ele é, acima de tudo, experiencial. Ou seja, eu experimento. Por isso que o salmista, no Salmo 34, no versículo 8, ele vai dizer: provai e vede. Provem e vejam. Provem e experimentem. O quê? Como o Senhor é bom. Deixa eu perguntar uma coisa para você, igreja. Deus é poderoso, sim ou não? Ah, não ouvi. Deus é poderoso, sim ou não? Deus é poderoso, sim ou não? Qual foi a última vez que você experimentou o seu poder? Veja, você tem a informação de que ele é poderoso. Agora, a experiência. Qual foi a última vez que você experimentou do poder de Deus? É disso que a gente está falando, igreja. Quem caminha num conhecimento com base na informação, vai ter uma fé fraca, consequentemente uma vida cristã ociosa e improdutiva. Porque a vida moral é só Deus na causa. O conhecimento, as experiências com Deus. A gente vive uma geração assim, ó. Das experiências dos outros. Rapaz, você viu aquele profeta, você viu aquele pastor, e o que Deus fez na vida dele. Cara, eu quero saber o que é que Deus está fazendo na sua. Porque a experiência de pastor, experiência de profeta, experiência da igreja A, da igreja B, beleza, ajuda a me inspirar. Mas e as minhas? Porque quando eu passo a não ter experiência com ele, eu já começo a ficar preocupado. Você me tirou da lista, foi? Como é que é isso aí? Estou fora do jogo? Como é que é? Porque eu não quero ter experiência para contar só do outro, não. Eu quero saber que ele é poderoso, mas não só da informação. Eu quero saber que ele é poderoso porque eu tenho experimentado do poder dele. Porque eu tenho vivido no poder dele. É diferente. Agora, tem uma geração mimada que vivendo uma fé com base na experiência dos outros. Vai se ferrar, vai se frustrar, e o final é o mundo. Porque não tem experiência com Deus. Vai ficar caminhando com base na experiência dos outros. Aí, quando for para viver a própria, que o barco, cadê? Agora pega a experiência de A e de B para ver se vai funcionar. Você tem que ter a sua. Você tem que viver as suas. Porque só quando você experimenta quem ele é. Ah, meu irmão, a ociosidade não faz parte. A ociosidade não nos visita. Não tem como ser visitado pela ociosidade. Porque eu sei que ele é poderoso. Mas eu sei porque ele é poderoso. Por quê? Porque eu experimentei. Irmão, por que você acha que eu sei que o evangelho é bom? Porque o evangelho fez isso na vida de A ou de B? Não, filho. Eu sei que o evangelho é bom pelo que ele faz, fez, faz e vai fazer na minha vida. Agora, se você não crê, irmão, tem uma questão de experiência. E para acrescentar experiência com Deus a essa fé, você tem que se esforçar, filho. Tem que ter esforço. Não cai no colo. Tem que ter renúncia, quarto de escuta. E aí você vai para o quarto de escuta todo cheio de expectativa. Parece que vai trovejar no quarto de escuta e naquele dia não acontece nada. Aí você tem que voltar no outro dia com a mesma empolgação, se esforçando. Porque você acha que é todo dia que acontece alguma coisa no quarto de escuta? É? Quem disser para você que é todo dia está mentindo. Porque tem dia que você está lá e diz, fala, Senhor, e ele não fala. Parece que é de propósito. Dá uma resposta, Senhor. Que resposta? E aí você tem que se esforçar. Está fazendo uma vez no dia, começa a fazer duas. Ah, duas não está dando, você começa a fazer três. Esforço. Não poupe esforços.
Deixa eu perguntar uma coisa a você. Deus liberta, sim ou não? Deus liberta, sim ou não? Não ouvi. Deus liberta, sim ou não? Ele libertou você de quê? Porque não adianta ficar cantando. Filho do homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz. Ele libertou você de quê? Não, ele libertou meu vizinho. Esquece o seu vizinho. Ele libertou você de quê? Deixa o seu vizinho contar o que ele fez na vida dele, mas e na sua? Então, empenhem-se em acrescentar à fé que você diz ter, virtude, e não só virtude. Põe lá no verso 5, por favor, Wilker. Não só virtude, acrescente também o quê? Conhecimento. Verso 5 de 2 Pedro. Conhecimento. Irmãos, nada é mais desanimador do que as nossas quedas e do que os nossos tropeços. Porque quando a gente pensa que vai, não vai. Eu não sei você, mas toda vez que eu caio, toda vez que eu tropeço, eu me desanimo. Porque nada é mais desanimador do que uma queda ou do que um tropeço. Desanima. Agora, como é que eu posso evitar na minha vida quedas e tropeços? Como? Verso 10. Verso 10. Pois se agirem, olha, presta atenção no verso 10. Pois se agirem, é assim que está escrito? Pois se agirem dessa forma, de que forma? Se esforçando para uma vida moral, se esforçando para ter domínio próprio, se esforçando para viver em fraternidade, se esforçando para perseverar, não desistir com muita facilidade, se esforçando para não ir na mesma onda que todo mundo está indo. É assim que eu posso evitar os tropeços na minha vida. Porque tropeçar, cair, irmão, é desanimador. Chega a ser angustiante. Muitas famílias, não só desta igreja, muitas famílias são infelizes e insatisfeitas, provavelmente pela ausência de todos esses suplementos, começando lá no verso 5. Muita insatisfação na sua vida e na sua casa é fruto da ausência de virtude, é fruto da ausência de conhecimento de Deus, é fruto da ausência. Vamos lá, Wilker. Verso 6. Do domínio próprio. Gente que não consegue se dominar. Quem não acrescenta domínio próprio à fé, vai acabar ocioso e infrutífero. E muita insatisfação e muita infelicidade é porque as pessoas não conseguem perseverar. Muitas famílias estão insatisfeitas e infelizes porque elas não conseguem acrescentar piedade. Não conseguem temer ao Senhor. Só conseguem temer ao Senhor quando é no público. Não consegue ser um adorador fora do público. Por isso que muitos estão infelizes. Muitos estão insatisfeitos pela ausência da fraternidade.
Você trouxe hoje o quilo de alimento? Não, né? Não se esforçou. Nem adianta dizer que não deu tempo. É que não houve esforço. Fraternidade. E a fraternidade, o maior de todos os dons, o amor. Entende agora a raiz da sua insatisfação? Entende agora a raiz da infelicidade da sua casa? Vocês têm se esforçado por um monte de coisa. Mas quando o assunto é vida espiritual, o que reina é a preguiça. Comece a desfrutar da vida que Deus tem para você. Comece a desfrutar da vida que Deus planejou para você. E seja útil aos outros. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz a essas famílias, para que essas famílias vivam o projeto de Deus. E o projeto de Deus para você e a sua casa é abundância. Mas você precisa se esforçar para acrescentar a sua fé. Entenda, fé somente não é suficiente. Acrescente. Pastor, não concordo. Brigue com o texto, eu não tenho nada a ver com isso. Recebe essa palavra? Dê um forte aplauso ao Senhor.